Ok. Alguém se lembra da última mensagem que eu preguei aqui? O tema? Lembra, Eric? Você estava ouvindo? Alguém lembra? Não? Um misterioso questionamento. Lembra? Baseado naquela passagem, quando estava fazendo trevas na cruz, e Jesus então grita: Deus meu, por que me desamparaste? Ele questionou Deus. Ele que sempre foi fiel a Deus, naquele momento ele se sentiu abandonado, ele não estava entendendo, e questionou, fez uma pergunta: por quê? Por quê? Meu Deus, o Senhor me desamparou. Este é um dos questionamentos que mais toca o meu coração. Às vezes eu estou lendo essa palavra, eu fico sentindo a agonia de Jesus naquele momento. Não foi brincadeira, foi algo muito sério. Este foi um misterioso questionamento. E hoje, Lana, o tema da mensagem é um misterioso silêncio. É o tema da mensagem de hoje. A cruz. Houve um silêncio que muita gente não entende. Nós podemos entender aquele questionamento, e hoje vamos entender um pouquinho mais ao entender esse misterioso silêncio que o Pai esteve, só fez naquela cruz. O Pai não respondeu. A alma de Jesus já vinha sofrendo até a morte na noite anterior no Getsemane, e todo aquele processo de pagamento do nosso pecado naquela cruz por 6 horas, mas a partir do meio-dia tudo se fez trevas. E a partir daquele momento, uma agonia que a gente não consegue entender tomou a alma de Jesus. E a Bíblia fala que ele bradou em grande voz. Eu fico imaginando Jesus quase sem forças, à beira da morte, gritando para Deus, gritando: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E ele já vinha sofrendo. Esse clamor dele, eu vejo tanto sofrimento dele. E a resposta, já que desse clamor desesperado do amado Filho, foi o silêncio de Deus. Já pensou a Maria, toda ensanguentada, chorando, gritando: mamãe, e você ter que virar as costas para a lama e deixá-la ali? Você consegue imaginar? Às vezes a gente não se coloca no lugar que é essa. A gente lê a Bíblia por cima, mas eu oro para que o Espírito Santo revele a você a verdade da cruz. Deus ficou em silêncio naqueles momentos mais pavorosos, mais terríveis da vida terrena de Jesus. Sabe, Gabi, quando a gente olha a Bíblia, o Novo Testamento, os Evangelhos, Jesus orava alto diante do povo, mas ele falava assim: eu faço isso por causa do povo, porque eu sei que o Pai sempre me ouve, sempre me atende. A vida inteira Deus atendeu o Filho amorosamente, mas agora, quando o Filho mais precisava, o Pai não atendeu. Não parece um misterioso silêncio, quer dizer? Eu não tenho dúvidas que o diabo quer ver. Aquele clamor foi tão alto, tão desesperador, que não são as pessoas que estavam ali no Monte do Calvário, mas eu penso que até os céus ouviram aquele clamor do Rei da Glória. Mas parecia para Jesus que o céu estava fechado.
E não houve nenhuma resposta do alto para ele naquele momento. Total abandono. Silêncio. 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 Você sabe o que é isso? Sofrimento, que é isso? Cerca de 2000 anos atrás, não no Monte do Calvário, no outro monte chamado Moriá, 2000 anos antes de Cristo, Gênesis 22 mostra Deus provando Abraão, falando para Abraão sacrificar o amado filho Isaque, lá no monte. 3 dias andando. Abraão obedeceu, amarrou, colocou lenhas para fazer o fogo, pegou o cutelo, e quando ele ia sacrificar o filho, Deus se fez presente. Deus bradou: não faça isso agora, eu sei que você tem. Deus respondeu, Deus falou, Deus agiu naquele monte, salvando Isaque. Só que Zeca, lá na cruz, Deus não fez isso. Deus ficou em silêncio. Ele viu seu filho agonizar até a morte. A Bíblia mostra esse Deus que ouve as orações. Quantas vezes o povo de Israel clamou e Deus veio e trouxe livramento? Quantas vezes eu próprio orei e Deus me ouviu? O Deus da Bíblia é um Deus solícito, pronto para atender. O profeta Isaías, no capítulo 59, fala que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. A mão do Senhor está pronta para salvar. Quando Pedro afundava, o próprio Senhor estendeu a mão e salvou Pedro. Deus sempre ouviu. Deus é o Deus de toda graça. Ele atende ao pedido dos seus filhos, mas o seu único filho amado não foi atendido. Não parece um tanto quanto misterioso? Por que houve aquele silêncio naquele momento tão desesperador? Por que Deus não respondeu? Nós vamos responder já. Antes disso, eu quero chamar você para olhar um pouquinho mais para Jesus Cristo, o coração dele. Salmo 22, versículo 1 e 2 diz assim: ele dizendo, ele mostrando como ele estava naquela cruz, isso 1000 anos antes com Davi. Ele já estava falando por meio de Davi como profeta naquele momento. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido, lá naquela cruz, Jesus bramando, gritando, parece que estava longe, longe, longe. Deus estava longe dele. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Eu sou pai, querido. Como é que eu vou fechar os meus ouvidos se o Senhor me chamar para ajudar? Mas Deus precisou fazer isso. Você entende? O filho sofreu por causa de você e de mim, dos nossos pecados. A cruz não foi brincadeira. Nesse salmo, posso ver como Jesus estava se sentindo na cruz. Um pouquinho mais adiante desse versículo, fala assim: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram.
Às vezes a gente machuca um pouquinho, já sente dor. Meu coração fez-se com cera. Você está vendo o que é abandono de Deus? Você está vendo o que é estar sem Deus? Secou-se o meu vigor com um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Era assim, Marisa, que Jesus estava naquele momento desesperador. E Deus ficou em silêncio. Eu gostaria muito de poder entender melhor. E eu só posso entender não aqui, mas no meu espírito, como um novo nascido. Agora eu entendo por que o Pai ficou em silêncio. Eu sei que quem não é nascido tem dificuldade. Mas eu quero começar e vou ler que uma das razões de Deus ficar em silêncio foi devido à sua santidade. A santidade de Jesus, de Deus, não permitiu abraçar Jesus naquele momento em que Ele se fez pecado por nós. Quando olho para a cruz, eu vejo o horror do pecado diante dos olhos de Deus. Deus não brinca, Deus abomina o pecado do homem. E quando eu vejo o sofrimento de Jesus, sei que eu posso ler dezenas de vezes e eu fico tocado. Eu estou em casa, estudando, orando, meus olhos ficam cheios de lágrimas, porque eu vejo quanto Jesus me amou naquela cruz, sofreu por mim. Mas sabe quem mais sofreu? Deus. Deus sofreu. 2 Coríntios fala que Ele estava em Cristo, lá na cruz. Deus sofreu por causa do nosso pecado. O pecado é a razão do sofrimento de Cristo naquela cruz. É a razão do sofrimento do casal, dos jovens, das pessoas que pecam. O pecado é o motivo, é o que leva as pessoas ao sofrimento e à tristeza. O desamparo de Deus, o silêncio de Deus ali para com Jesus foram necessários, porque naquele momento Jesus se fez pecado e Ele estava levando o castigo dos nossos pecados por nós. Era hora de julgamento, condenação. Era hora de prestação de contas. Era hora de propiciação pelos nossos pecados. Era o momento em que a ira de Deus caiu sobre Jesus por causa do pecado. Quanto mais eu conheço a obra da cruz, menos brinco com o pecado, mais vejo que é sério pecar contra Deus. No momento de desamparo e silêncio, Deus estava julgando os nossos pecados na pessoa do seu Filho. Por isso, Ele não podia abraçar Jesus. Por isso, Ele virou o rosto. E a luz do rosto de Deus se apagou para Jesus. Tudo se fez trevas. Deus não compactua com o pecado do homem. Ele não joga debaixo do tapete. O sangue de Jesus é para que o teu pecado, todo o pecado que você cometeu, Ele vai cometer, seja purificado.
Deus não aceita pecado. A cruz, para mim, revela o juízo de Deus sobre o pecado. A cruz foi o tribunal onde o pecado do homem foi julgado e condenado. Lá, não foi uma encenação. Não foi. Foi uma demonstração da santidade e justiça de Deus. Lá as coisas foram verdadeiras, reais, concretas, nua, crua, de verdade. O profeta Naum já falava como seria esse momento, como Deus, o juiz de toda a terra, seria naquele momento de julgamento e condenação. Maneira, Deus não foi hipócrita nem injusto. Deus foi o juiz verdadeiro. Diz assim: quem pode suportar a sua indignação? O profeta já falando desse momento do julgamento de Deus. Quem vai suportar a indignação de Deus contra o pecado? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? Quem vai conseguir me calar diante do furor da ira de Deus contra o pecado? No julgamento, lá na cruz, quem? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Um pouquinho do que Deus seria lá no tribunal da cruz. Deus matou seu filho, castigou seu filho no nosso lugar. Ele que nunca pecou. A cruz é o terrível juízo de Deus sobre o pecado. É isso que eu vejo. Por isso, para mim, a cruz é tudo suficiente, cerca, para eu ser um cristão que agradece a Jesus Cristo pelo sacrifício pelos meus pecados. Nunca mais vou esquecer do que aconteceu naquela cruz em meu favor. Quero passar o resto dos meus dias agradecendo a Jesus. Naquele momento de silêncio, Jesus havia se tornado propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra teológica significa a ira e o julgamento de Deus sobre o sacrifício, o altar. O profeta Isaías já falava: mas Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Somente Jesus podia suportar toda a indignação de Deus contra o pecado. Ainda bem, já que houve um homem que pôde suportar, e esse homem se chama Jesus Cristo. Porque Ana Paula, se Jesus tivesse picado a mula, saído, desistido, não haveria salvação para ninguém. Vocês estão vendo como é que a ira de Deus contra o pecado, o julgamento de Deus contra o pecado, vocês estão vendo como é sério? Que a ira é sobre nós. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu gosto de filmes épicos, Marcos. Aquelas lutas de espada, de sangue e tal. Mas tem filme tão forte do Tiago que o sangue não parece sangue. Até nesses dramas. Não é sangue. O cara não morre. Mas na cruz foi sangue de verdade.
Jesus ensinou com a morte. Jesus morreu de verdade. De verdade. Sua vida foi ceifada. O misterioso silêncio e o desesperado desamparo de Deus foi verdadeiro. A cruz estampa a verdade de Deus. O Deus verdadeiro. O Deus justo. Amo enxergar essas coisas. A Escritura também mostra a santidade de Jesus. Jesus nunca pecou. Mas naquele momento da cruz que ele se fez pecado. E Deus viu o horror dos nossos pecados em Jesus. Por isso veio a ira de Deus. Ele tomou o nosso pecado. 2 Coríntios 5:21 fala que Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não hesitou em se afastar de Jesus. Deus não ficou titubeando, mesmo amando o seu filho. Se ouvia um clamor ou não, Deus foi radical. Era necessário. O desamparo e o silêncio de Deus era necessário, porque tudo era verdadeiro. A cruz manifesta a justiça de Deus. Romanos 3:1. Irmãos, o silêncio foi necessário. Jesus se fez pecado e maldição diante dos olhos do Deus Santo. Foi por isso que houve esse misterioso silêncio, Priscila, porque Deus estava vendo o nosso pecado em Jesus Cristo. Jesus foi julgado em nosso lugar. As trevas que cobriam aquele momento da cruz e o silêncio lá naquela cruz me fazem lembrar, sabe do que era? Trevas, sem a voz, sem a luz de Deus. Lembra o quê? Lembra o quê? Lembra o inferno. Deus não vai habitar lá. As pessoas que forem lançadas lá não ouvirão a voz de Deus e nem verão a luz do rosto dele. É como se Jesus fosse para as trevas, para o inferno, no nosso lugar. Nunca imaginei isso. Jesus tomou o nosso lugar no inferno, para que você tome um lugar no céu. Jesus experimentou trevas para que você viva na luz. A cruz foi para que Ele pudesse tirar você de ser lançado no inferno. Lá ninguém verá o rosto do Senhor, nem a voz do Senhor. Inferno é lugar de terror eterno. E foi esse inferno que Jesus estava passando naquela cruz. Jesus viveu o inferno para que nós vivamos o céu. Ele aceitou toda a desgraça e dor, porque nos amou de verdade. Por isso, quando eu vejo a cruz, eu sempre me pergunto, Paulo Roberto, por que eu amo tão bom aquele que me amou tanto naquela cruz? Quando eu olho para a cruz, eu me envergonho do quanto é pouco o meu amor por Jesus. Jesus experimentou o inferno na cruz, quando foi abandonado por Deus e cercado pelas trevas e pelos inimigos de Deus. Medo, angústia, desespero virão sobre toda a alma que for lançada no inferno. A cruz revela para mim hoje o horror
inferno. Mas, ao mesmo tempo, Anderson, a cruz me revela o Cordeiro que me livra do inferno. Como é gostoso ter a revelação da morte, da inclusão da morte e ressurreição em Cristo, lá naquela cruz. Aquela cruz, não só Jesus morreu, mas nós morremos com Ele, diz a Escritura. Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim, disse o Senhor. Nós morremos com Jesus, fomos com Ele sepultados, e juntamente com Ele, Deus nos ressuscitou. A cruz é para Deus nos livrar do inferno. Por isso, com alegria e muita gratidão a Jesus, eu creio, eu confesso e prego e continuarei pregando a mensagem da cruz. Eu creio. E eu sei que muitos não sabem. E essa igreja tem a responsabilidade de espalhar essa mensagem que salva. Amém. Agora eu sei, Maria, que lá na cruz, o meu Salvador, o nosso Salvador, nos livrou do inferno para sempre. Para sempre. Quando Colossenses 1,13 fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Eu creio. Eu creio. Ele me libertou do império das trevas. Ele me livrou do inferno. E Ele me levará para a glória do céu. Por isso eu sou feliz. Por isso eu posso viver o resto da minha vida em paz, esperando a vinda do amado. Por isso eu posso dizer, Maranata, vem, Senhor, vem buscar a tua igreja. Amém. E quando Ele vier, eu quero te ver do meu lado. Eu vou subir. Amém. E quero ver você subir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Subiremos. Aleluia! Amém? Glórias ao Senhor. Sabe, Lana, aquele misterioso silêncio não vai ter mais. Amém. Aleluia. Vamos orar.